Oi, pessoal, como vão vocês? Na aula de hoje, eu vou resolver alguns exercícios sobre o tema modelos atômicos, os modelos que nós vimos nas aulas anteriores, de Dalton, Bohr, Thomson e Rutherford. E queria também dar um recadinho para vocês. Eu vou disponibilizar no Google Sala de Aula uma lista de exercício. Eu gostaria que vocês tentassem resolver, provavelmente na última semana do mês, ou no máximo na primeira semana do mês que vem, nós vamos ter um plantão tira dúvidas com esse assunto, onde eu vou resolver essas questões, vou corrigir essas questões e vou tirar dúvidas de vocês com relação a esse tópico. Então vamos lá, a aula de hoje é a aula 4, e nós vamos resolver alguns exercícios sobre modelos atômicos. O primeiro deles, o enunciado diz o seguinte: os fogos de artifício coloridos são fabricados adicionando-se à pólvora elementos químicos metálicos, como sódio, estrôncio, potássio, etc. Quando a pólvora queima, elétrons dos metais presentes sofrem excitação eletrônica e posteriormente liberação de energia sob a forma de luz, cuja cor é característica de cada metal. Lembre-se das aplicações do modelo de Bohr, onde eu mostrei os testes de chama e a teoria por trás dos fogos de artifício. É exatamente isso que essa questão está querendo. Ela, nesse caso, ela está relacionando a teoria por trás dos fogos de artifício e o que acontece? É misturado à pólvora alguns sais que contêm ou sódio, ou estrôncio, ou potássio, ou elementos químicos do grupo 2A, em que esses elementos químicos, ao absorver energia, eles sofrem transições eletrônicas para níveis de energia maiores, e quando eles retornam para o seu nível de energia de partida, eles liberam essa energia que foi absorvida sob a forma de luz. E cada elemento desses, ele emite uma cor característica. Por exemplo, o sódio emite a cor amarela, o estrôncio verde escuro, o potássio violeta. Por isso a gente consegue ver nos fogos artifícios diferentes cores, por conta da emissão, da liberação de energia desses metais. Então, na questão, o fenômeno descrito, as letras, é característico dos elementos do grupo 6A e 7A da tabela periódica? A gente vai ver mais especificamente a tabela periódica nas próximas aulas, mas eu já posso adiantar que sódio, potássio e estrôncio pertencem ao grupo 1A da tabela periódica. E esse fenômeno ele é característico desses grupos 1A e 2A. E esses elementos eles emitem luz de diferentes cores, características de cada um deles. Então, a letra A é uma alternativa incorreta. A letra B. Esse fenômeno ocorre independentemente da quantidade de energia fornecida? Se vocês lembrarem do modelo de Rutherford e as atualizações feitas por Bohr, no modelo de Rutherford, as órbitas que os elétrons poderiam orbitar sobre o núcleo poderiam ter qualquer energia. Mas como esse fenômeno de transição eletrônica ele só foi explicado pelo modelo de Bohr, no modelo de Bohr, cada elétron ele tem uma quantidade de energia fixa e ele gira ao redor do núcleo nessa órbita sem ganhar ou perder energia. Ele só migra de uma órbita para outra ao absorver energia de uma fonte externa. Então, esse fenômeno não ocorre independentemente da quantidade de energia, pois a energia para ele transitar de uma órbita para outra, essa energia é fixa. Então, ele precisa de uma quantidade de energia determinada para ocorrer a transição eletrônica. Então, essa alternativa também não está correta. Alternativa C. O fenômeno descrito está em concordância com a transição eletrônica conforme o modelo de Bohr? Sim, o modelo de Bohr ele diz que os elétrons podem sofrer transições eletrônicas de uma órbita de menor energia para uma órbita de maior energia ao absorver radiação. Quando essa fonte de radiação cessa, esse elétron ele retorna a seu nível original, emitindo essa energia ou liberando essa energia sob a forma de luz. Então, sim, ele está em concordância com a transição eletrônica conforme o modelo de Bohr. Então, nós temos a nossa alternativa correta, a letra C. Mas vamos continuar lendo as outras alternativas.
Esse fenômeno mostra que a transição de elétrons de um nível mais interno para um nível mais externo é um processo que envolve emissão de energia? Não, porque é um processo que envolve a transição de um elétron de um nível mais interno para um mais externo ocorre com absorção de energia, já que um nível mais interno tem energia menor que um nível mais externo, ok? A letra E. Mostra que um elétron excitado volta ao seu estado fundamental desde que absorva energia? Não, ocorre o contrário. Um elétron excitado, ele volta ao seu estado fundamental ao liberar a energia que foi absorvida. Beleza? Então, essa questão, gabarito é a letra C. Vamos para a próxima questão. O físico dinamarquês Niels Bohr enunciou em 1913 um modelo atômico que relacionou a quantidade de energia dos elétrons com sua localização na eletrosfera. Em relação à energia associada às transições eletrônicas de um elétron ao absorver energia, pode sofrer a seguinte transição. Lembrando do modelo atômico de Bohr. Ele é um núcleo maciço, onde está presente toda a carga positiva, que são os prótons, mais as subpartículas sem carga, denominadas nêutrons, e ele contém praticamente toda a massa do átomo, já que a massa dos elétrons é desprezível. Esse átomo, ele é dividido em núcleo e eletrosfera, e na eletrosfera estão contidos os elétrons. E esses elétrons, eles estão contidos em órbitas circulares, que são órbitas concêntricas, já que o núcleo é o centro de cada uma delas. Esses elétrons, eles não têm qualquer energia, já que o modelo de Bohr ele foi baseado na quantização de energia proposta por Planck. Cada elétron tem uma energia definida e cada órbita também tem uma energia definida. Essas órbitas têm raios fixos a partir do núcleo e há 7 camadas ou 7 órbitas, nomeadas de K a Q. E a energia desses níveis, ele aumenta do nível mais perto do núcleo em relação ao nível mais afastado do núcleo. Então, a camada K, ela é menos energética que a L, que é menos energética que a M, e assim sucessivamente, sendo a camada Q a mais energética de todas. Então, a questão está querendo saber, em relação à energia associada às transições eletrônicas, um elétron, ao absorver energia, pode sofrer a seguinte transição. Da órbita N para a órbita M, da órbita N para a órbita M está saindo de um nível mais energético para um menos energético. Não, a absorção de energia ocorre de um nível de menor energia para que o elétron ele sofra uma transição para um nível de maior energia. Então, a letra A não está correta. Da órbita P para a órbita O, também não. Um elétron, ao absorver energia, ele sofre transição da órbita O para a órbita P. A letra C, da órbita L para a órbita K, L para K, também não. O elétron, ao absorver energia, ele transita da órbita K para a órbita L. A letra D, da órbita O para a órbita P, sim, a órbita O ela tem menor energia do que a órbita P. Então, um elétron na órbita P, na órbita O, desculpa, ao absorver energia, ele sofre transição eletrônica para a órbita P, que tem maior energia. Então, o gabarito dessa questão é a letra D. A letra E diz que esse elétron, só ao absorver energia, ele tem a transição da órbita M para a órbita L. Também está errado, ele sofre transição da órbita L para a órbita M. Então, a única questão, a única alternativa em que, ao absorver energia, há uma transição eletrônica corretamente, é a questão, a letra D. A próxima questão é uma questão do PISM de 2019, como eu havia dito que a gente ia resolver, e o enunciado dessa questão é o seguinte:
Segundo os modelos atômicos atuais, os prótons e nêutrons estão localizados no núcleo do átomo, ao qual se deve a maior parte da massa do átomo, lembrando que os elétrons têm massa desprezível. Desta forma, podem se caracterizar os elementos através do número atômico e do número de massa. Então, o elemento químico, ele tem como característica principal seu número atômico. Cada elemento químico tem um número atômico diferente, ok? John Dalton propôs a teoria do modelo atômico em 1808 e muitos de seus postulados mostraram-se bastante realistas em relação ao conhecimento atual sobre a teoria atômica. Entretanto, a existência de isótopos ainda não era conhecida. Então, a existência de isótopos não era conhecida. Assinale a alternativa na qual a afirmação do modelo atômico de Dalton não esteja de acordo com a existência de isótopos. Preste atenção no enunciado, que aqui ele quer saber a alternativa que não está de acordo com a existência de isótopos, ok? Então, de acordo com o modelo de Dalton, cada elemento é composto por átomos? Sim, todo elemento é formado por átomos. Letra B. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos? Então, não necessariamente. Por quê? Se hoje a gente sabe que existem isótopos, e o que são isótopos? São átomos de um elemento químico cujos núcleos têm o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa. Então, os isótopos são elementos do mesmo elemento químico, mas eles não são idênticos, porque eles têm número de massa diferente. Então, a letra B seria a nossa alternativa, já que ela não está de acordo com a existência de isótopos, porque se nessa época já soubesse da existência de isótopos, Dalton não teria postulado essa frase de que todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos. Vamos só ler as outras alternativas. Nas reações químicas, os átomos não são alterados. Não, eles simplesmente se rearranjam ou se combinam para formar novas substâncias. Então, está correto. Os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento se combinam? Sim. Então, os compostos são formados com átomos de diferentes elementos químicos se combinando em proporções definidas. Se uma massa fixa de um elemento se combina com massas diferentes de um segundo elemento, essas massas relacionam-se entre si através de números pequenos e inteiros. Sim, são os conhecidos como os coeficientes estequiométricos. Então, a massa, pela lei de Lavoisier, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, e esses reagentes, eles se combinam por meio de números pequenos e inteiros, que são os coeficientes estequiométricos. Os elementos, eles não se combinam de qualquer forma, mas sim respeitando essa proporção. Então, a resposta para a questão 19 do PISM-1 de 2019 é a letra B. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos, ok? Essa questão, nós estudamos ela, já discutimos bastante sobre as questões do modelo atômico de Dalton. Então, esse é um dos postulados de Dalton, que lá na primeira aula a gente discutiu que ele não era correto, já que existia a presença de isótopos. Vamos à próxima questão. O enunciado da questão diz o seguinte: indique a carga de um íon que contém 13 prótons, 10 elétrons e 15 nêutrons. Lembrando que um íon ele é formado a partir de um átomo neutro pela perda ou ganho de elétrons. Então, a primeira coisa nesse tipo de exercício é definir quem é o átomo neutro. Um átomo neutro, eu vou representar aqui esse elemento pela letra X. Nós sabemos que ele tem 13 prótons. E o número atômico de um átomo é o número de prótons que ele tem. Então, o número atômico desse elemento X é 13. Então, ele tem número de prótons igual a 13. Num átomo neutro, a gente precisa primeiro representar o átomo neutro. Num átomo neutro, o número de elétrons é sempre igual ao número de prótons. Prótons são as cargas positivas e elétron as cargas negativas do átomo.
E os nêutrons são as partículas que estão no núcleo do átomo e que não têm carga. Como nesse exercício ele está me pedindo simplesmente para identificar qual é a carga do íon, então eu não preciso trabalhar com o número de nêutrons aqui. E lembrando também que na formação de um íon, apenas o número de elétrons varia. O número de prótons, de nêutrons e de massa permanece o mesmo na formação do íon. Então, aqui a gente tem o átomo neutro. E o átomo neutro tem número de prótons igual ao número de elétrons. Então, o átomo neutro tem 13 prótons e 13 elétrons. Para formar o íon X, a gente ainda não sabe qual é a carga desse íon, nem se é positiva, nem se é negativa. A gente sabe que as informações que foram dadas desse íon é que ele tem número de prótons igual a 13 e número de elétrons igual a 10, que foi a informação que foi dada. 10 elétrons. Então, comparando o número de elétrons do átomo neutro com o número de elétrons do íon, a gente percebe que esse valor diminuiu. Então, a gente tem 13, que era o número de elétrons do átomo neutro, menos 10, igual a 3. Aqui, a gente definiu qual é a carga desse íon, já que o número de elétrons, nesse caso perdido, foi de 3. Então, a gente já sabe que houve a perda de elétrons, nesse caso de 3 elétrons, pois a variação do número de elétrons do átomo neutro para o íon foi de 3. Quando um íon perde elétrons, significa que o número de cargas positivas é maior que o número de cargas negativas, ou seja, o número de prótons é maior que o número de elétrons. Então, há a formação de um íon positivo. E qual é a carga desse íon positivo? É igual a 3, já que a variação do número de elétrons do átomo neutro para o íon foi de 3. Então, esse íon ele tem carga 3+. Então, sempre quando a gente tem o número de prótons maior que o número de elétrons, ou seja, o número de cargas positivas maior que o número de cargas negativas, há a formação de um íon positivo, que é denominado cátion. Então, a gente já sabe que é um cátion, que é um íon positivo 3+. Então, a alternativa que corresponde a esse valor é a alternativa letra A. Então, nós temos a formação de um íon de carga 3+. Ok? Vamos para o próximo exercício. No próximo exercício, o enunciado diz que a alternativa que reúne apenas espécies isoeletrônicas é: lembrando que espécies químicas isoeletrônicas são aquelas que têm o mesmo número de elétrons. Da mesma forma que isótopos têm o mesmo número de prótons, isoeletrônicas são espécies que têm o mesmo número de elétrons, o nome já diz. Então, a gente tem que procurar, dentre essas alternativas, cada um desses trios aqui, qual dessas espécies tem o mesmo número de elétrons. Então, a letra A. A letra A está mostrando o íon nitrogênio 3-, o íon flúor menos e o íon alumínio 3+. A gente precisa saber qual é o número de elétrons de cada um deles para a gente dizer se eles são isoeletrônicos ou não. Vamos começar pelo íon nitrogênio 3-. Essa representação do elemento químico, como a gente viu, o menor número no canto inferior esquerdo, ele representa o número atômico. E o número atômico de um íon de um átomo, ele representa o número de prótons que esse íon ou átomo tem. Como eu falei no exercício passado, o número de prótons, ele não muda na formação de um íon. Então, o número de prótons do átomo neutro, ele é
também 7. A primeira coisa que a gente deve fazer nesse tipo de exercício é identificar o átomo neutro. Então, quais são as partículas positivas e negativas do átomo neutro? Então, a gente já sabe que as partículas positivas, o número é igual a 7, já que o número atômico desse elemento é 7. E no átomo neutro, o número de elétrons também é igual a 7. Então, a gente definiu o número de prótons e o número de elétrons. Agora, a gente precisa definir as partículas do íon. A gente sabe que esse íon tem carga 3- e número de prótons igual a 7. O número de prótons não varia, somente o número de elétrons. Como se trata de um íon negativo, isso já nos leva a crer que o número de cargas negativas, ou seja, o número de elétrons, tem que ser maior do que o número de prótons, ou de cargas positivas. Quando a gente tem um íon negativo, a gente soma o número de elétrons do átomo neutro mais a carga do íon. Então, nós temos 7 mais 3, que dá 10 elétrons. Então, esse íon, ele tem 10 elétrons. Como que a gente confere que isso está certo? Trata-se de um íon negativo, um ânion. Um ânion tem sempre um número de elétrons maior do que o número de prótons. O número de elétrons 10, número de prótons 7, ok. Então, aqui a gente confere que está correta essa conta que a gente fez. O número de elétrons, então, do íon nitrogênio é 10. Vamos conferir agora o número de elétrons do íon flúor menos, ou fluoreto. O íon fluoreto, então, ele tem número de prótons igual a 9. Vamos obter o átomo flúor. As partículas positivas, número de prótons igual a 9. Se o átomo é neutro, o número de elétrons também é igual a 9. Para formar o íon flúor menos, a gente tem que o número de prótons do íon também é 9, já que o número de prótons não varia, e sim o número de elétrons. O íon flúor menos, ele tem carga negativa. Se ele tem carga negativa, significa que o número de cargas negativas é maior do que o número de cargas positivas. Então, o número de elétrons, ele tem que ser maior que o número de prótons. E o número de elétrons, ele tem que ser maior do que o número de elétrons do átomo neutro. Então, a gente pega o número de elétrons do átomo neutro e soma com a carga do íon. Então, a carga desse íon é 1-. Então, a gente tem que o número de elétrons, nesse caso, também é igual a 10. 10 é maior do que 9, então nós temos uma unidade a mais de elétron do que de prótons, o que gerou a carga do íon 1-. Nesse caso, também o fluoreto tem íon, tem número de elétrons menos 10. Vamos conferir agora a carga do íon alumínio, 3+. O átomo neutro de alumínio, ele é representado dessa forma. Ele tem número de prótons igual a 13. Como se trata de um átomo neutro, ele tem número de elétrons igual a 13. Para formar o alumínio 3+, nós temos que o número de prótons se mantém. E como fica o número de elétrons nesse caso? Aqui, a gente está formando um íon positivo. Significa que o número de cargas positivas é maior do que o número de cargas negativas. Ou seja, o número de prótons é maior do que o número de elétrons. Se o número de prótons é maior do que o número de elétrons, o átomo neutro, ele perdeu, nesse caso, 3 elétrons, já que ele partiu de um átomo neutro 0 e formou um íon 3+. Então, ele perdeu 3 elétrons, porque o número de prótons se mantém o mesmo.
Então, para o número de elétrons ser menor do que o número de prótons, ele tem que diminuir. Então, quando há a formação de um cátion ou de um íon de carga positiva, o número de elétrons do átomo neutro, a gente subtrai dele a carga desse íon. Então, a carga é 3. Então, o número de elétrons desse íon é igual a 10. Observa que, quando se tratam de íons de íons negativos, a gente soma o número de elétrons do átomo neutro mais qual o valor da carga, nesse caso 1. No caso do nitrogênio, a carga foi 3 menos. Então, a gente somou o número de elétrons do átomo neutro mais 3. Então, a formação do íon negativo. Para ver a formação do íon positivo, a gente tem que diminuir, porque o número de elétrons do átomo neutro é maior do que o número de elétrons do íon. Então, a gente precisa diminuir do número de elétrons do átomo neutro a carga desse íon para a formação de um íon positivo, que é denominado cátion. Então, aqui, todos os 3 íons possuem, né, número de elétrons igual a 10, o que é característico de espécies isoeletrônicas. Eles possuem o mesmo número de elétrons, mas diferentes números de prótons. Por isso se tratam de elementos químicos diferentes, mas que possuem o mesmo número de elétrons. Então, a alternativa para esse exercício, a gente já chegou à conclusão que é a letra A. Eu oriento vocês a resolver para as outras letras, para vocês treinarem, e caso haja dúvida, no dia da aula no dia do plantão, a gente pode resolver mais alguns exercícios desse tipo, para que vocês tenham mais confiança na resolução desses exercícios. Beleza? Obrigada pela presença. Até a próxima aula.